E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre a inclusão nos esportes da pessoa com deficiência, com o Silvio Menezes, que é professor de Educação Física e também está realizando uma pesquisa aí de doutorado sobre especificamente essa área. Só abrindo um parênteses para a gente fazer um comentário, a gente viu no vídeo que encerrou o bloco anterior o arqueiro que não tinha os dois braços e que, de repente, a pessoa que vai entregar a medalha faz menção de que vai apertar o braço e, de repente, percebe uma barreira que precisa ser vencida. Eu acho que é exatamente essa, né? Sim, esse é o retrato de como acontece esse estranhamento com a deficiência na sociedade. Como a gente não está preparado para lidar com isso, né? E simplesmente pelo fato desse grupo social já está há muito tempo marginalizado, né? Ao lado do que é tido como o corpo humano normal, né? Com 2 braços, 2 pernas, que enxerga, né? Que tem o intelecto perfeito. Então, um dado interessante sobre isso é de que, pelo censo do IBGE, em torno de 2010, em torno de 25% da população brasileira tem deficiência. Né, tem algum tipo de deficiência. Né, mas do ponto de vista sociológico, né, dos pesquisadores da sociologia que discutem, né, a deficiência, fala-se que 80% da população mundial tem algum tipo de deficiência por simplesmente o fato de uma pessoa que usa óculos tem deficiência visual. Né, uma pessoa que precisa usar colírio para, né, conservar ou para manter algum tipo de visão tem deficiência visual. Né? Então, a percepção, né, entender o que é deficiência vai muito além do simples fato do que a gente entende comumente por faltar uma perna, né, por não ter uma perna, um braço. Ao contrário, assim, você tem aí, de um lado, uma sociedade que não quer ver e encarar e absorver essa questão da inclusão social. Por outro lado, você tem esta mesma sociedade, muitas vezes, eu já não estou generalizando, mas se utilizando dessa deficiência. Por exemplo, hoje, quem tem um problema visual, que não seja comprometedor, não é um problema comprometedor, ela concorre a uma cota e entra, por exemplo, no concurso público. Sim, esses são os desvios de uso, né, desses movimentos sociais, né, assim como tem nas questões de gênero, também tem no âmbito das pessoas com deficiência. Normalmente, né, a marginalização das pessoas com deficiência acontecia muito junto, né, corroborado pelas questões econômicas. Né? E aí, a partir do momento, né, que essas pessoas não tinham acesso à escola, à educação, à formação, né, cria-se vagas, né, cotas específicas para pessoas com deficiência, entendendo que eram elas, né, marginalizadas, para que elas tenham acesso a esse tipo de ambiência pública. E aí, muitas pessoas, né, como vários outros setores da sociedade, acabam usando isso de modo equivocado. E isso é o retrato da formação cultural, dos valores culturais em torno desse universo das pessoas com deficiência. E ainda, continuando esse assunto da questão do esporte, especificamente, as pessoas confundem muito o que é uma integração social com o que é o processo de inclusão social. Então, esse processo de inclusão, né, das pessoas com deficiência, desse movimento das pessoas com deficiência, ele passou por diversas etapas. Né? As etapas mais recentes é exatamente essa mudança da ideia de integração, né, quando se colocavam, se tentava colocar as pessoas com deficiência nos ambientes sociais comuns, né, mas ainda com a ideia de integrar ele. Né? Tem um grupo dos tidos como normais e coloca ele ao lado desses. Né? Essa é a ideia de integração. A inclusão, ela tenta avançar nisso. Né? A ideia de inclusão é de que as pessoas estejam juntas, né, no mesmo ambiente, e com as mesmas possibilidades, com a mesma, de estabelecer o mesmo diálogo. Né? Então, você não está mais ao lado das pessoas tidas como normais, você é uma delas. Né? Então, rompe um pouco com esse certo império da normalidade, né, como alguns pesquisadores chamam. Eu acho que essa é a primeira barreira que a sociedade precisa vencer, é a barreira da própria sociedade. Sim. São estigmas, né, e valores que são construídos historicamente, né, e que a gente vai absorvendo e reproduzindo
nas nossas falas de modo muito natural, sem nem perceber que muitas vezes está reproduzindo preconceitos, né, direcionados a essas pessoas. Né? Então, é um processo de formação, de educação mesmo, dentro das escolas, né, nas instituições formais de ensino e também não formais, como você falou, em academias, em outros ambientes. Tem alguns vídeos do próprio Comitê Paralímpico Brasileiro que tentam apresentar essa ruptura com os preconceitos. Né? A gente já vai aproveitar aí essa sua sugestão e a gente vai apresentar mais um vídeo para vocês. Ah, você vai aumentar mais ainda? Que isso? Vai, Branco, você. A barra quase enverga, velho. De repente ele começou a fazer, eu fiquei olhando. É sério isso? Aí eu olhei pro supino e vi lá 60 quilos de cada lado. Eu já comecei dizendo, olha, eu não consigo fazer com esse peso. Mais uma! Bora, bora. Mais uma! Ele corria muito, cara. E o rapaz tem uma perna só, né? Pô, foi bem legal, levei uma surra bonita. Ganhou, bateu em todo mundo. Então no começo o cara não queria treinar e depois continuou não querendo treinar mais ainda. Esse aí é o exemplo clássico do preconceito das pessoas, ou seja, as câmeras estavam ali na academia para captar a reação. E você vê que... Sim, esse é o retrato da baixa expectativa que se tem com relação às pessoas com deficiência. Um anão não pode levantar tanto peso como ele levantou. Um cara que tem deficiência motora, né, amputado, não pode correr a 25 km por hora. Né, e uma judoca cega não pode lutar com outros que enxergam normalmente. Né? Costuma-se dizer muito que os deficientes visuais, eles enxergam muito mais do que nós mesmos com 2 olhos, porque eles aguçam outras sensibilidades. Né? Então, acho que esse vídeo é um bom exemplo dessa ruptura de paradigma que precisa ser feita com relação às pessoas com deficiência. Eu vou pedir para a gente trazer essa discussão para as últimas Paralimpíadas, para as últimas, que tinham direito, a concessão estava com o canal aberto e que as pessoas, a população, só veio saber, né, dos resultados quando as redes sociais começaram a pressionar. A delegação brasileira bateu o recorde de medalhas, né, da história dos Jogos Pan-Americanos, com 257 medalhas. Né, eles ganharam medalhas em todos os dias de competição. E não se passava nada na televisão aberta brasileira. Né? Nenhum dos canais, dos principais canais que a gente tem na televisão aberta, não se falava de Jogos Pan-Americanos. E por um movimento das pessoas interessadas no esporte paralímpico, né, começou a se questionar se ninguém ia falar nada nas redes sociais que o Brasil estava ganhando medalha todo dia. E aí, a partir desse movimento, né, de cobrança que existiu, algumas das TVs abertas começou a soltar algumas notícias sobre essas conquistas. Né? É um dos problemas que existe nessa associação do esporte com a mídia de massa, de modo geral. Né? A partir do momento
que a mídia de massa se apropria do esporte, compra os direitos de transmissão, ela trata como um produto comercial, preocupada basicamente com o retorno que ela vai ter daqui. Né? Sendo que o esporte é uma manifestação da cultura, né? Um bem cultural. No caso brasileiro, ele é em grande parte sustentado pelo Estado, né? Então com dinheiro público. Né? Em muitos casos, a informação esportiva não chega à população como deveria, né? No volume que deveria e como deveria, esclarecendo a população sobre os diversos elementos que existem em torno do mundo do esporte. Né? Então, no caso do esporte paralímpico, ainda tem esse agravante. Né? Você acaba fazendo uma segunda exclusão da pessoa com deficiência, né? A partir do momento que você oculta ela, né, da narrativa midiática, da construção que a mídia faz desse esporte. Ou seja, é uma cadeia e essa cadeia precisa ser repensada na hora de passar essas informações para não excluir a pessoa com deficiência. Ou seja, na hora da formação de opinião, porque é assim que a sociedade recebe e é assim que ela vai ecoar essa informação. Então, assim, se ela não ouve falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência, fatalmente ela vai deixar esse assunto fora do dia a dia. Isso acaba provocando, de certa forma, um estranhamento com essas pessoas, né, com esse tipo de corpo, né, que por vezes falta um braço, uma perna, e não naturaliza ele no cotidiano. Né? E esse é um dos elementos, né, que, inclusive, a psicologia social discute, né, que estigmatiza a pessoa com deficiência. Né? E aí, para a gente, né, enquanto professor de educação física, a gente retoma isso e leva isso para a escola, né, como um meio de formação cultural, de revelar esse mundo, né, tanto o mundo do esporte como o mundo da deficiência. Existe, né, duas vias que a gente vem discutindo, inclusive no laboratório do qual eu faço parte, pela via da mídia educação, né, de entender o universo midiático e saber o que é que acontece pelos bastidores, né, por que eles não aparecem, por que alguns aparecem, né, e pela via da educação inclusiva, né, de levar para os alunos as práticas esportivas adaptadas, né, os modos de percepção, né, fazer jogos com vendas, né, e assim fazer uma formação cultural, de valores culturais com relação a esse universo com os nossos alunos. Então, esse é o nosso desafio, para tentar naturalizar as pessoas com deficiência. Isso você não precisa estar na escola, não, tá? Isso você consegue fazer, assim, no seu dia a dia, repensando de que forma, tá? Você encontra uma pessoa ali, tá sem um braço, tá sem uma perna. De que forma você está olhando para aquela pessoa, né? A gente não quer aparecer, por exemplo, no vídeo, como aquelas pessoas apareceram ali, estranhando, entendeu? Como é que pode, ou seja, já baixando ali a expectativa da capacidade da pessoa com deficiência. Exato. Sem se destituir do elemento emotivo que existe por trás dessas histórias, né, em torno da deficiência, mas esclarecendo, né, a sociedade, e dando autonomia para que as pessoas lidem com isso de modo inclusivo, né, respeitando a diversidade, entendendo que os corpos eles não são padronizados, né, eles são múltiplos. Né, eles podem ser grandes, pequenos, terem duas pernas ou não. E assim estabelecer um convívio social onde todos possam participar de modo igualitário. Silva Menezes, muito obrigada por estar aqui participando, trazendo esse tema aí no momento que a gente está passando pelas Olimpíadas, né, que o país está vivendo as Olimpíadas, e a gente precisa trazer as Paralimpíadas para dentro das Olimpíadas. Eu acho que essa é uma forma de discutir esse assunto nesse momento. Acho que esse é um caminho, um dos caminhos. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre isso, de trazer de tudo que a gente discute dentro da universidade pública brasileira à tona, e que a gente possa aproveitar esse momento, né, para entender os Paralímpicos assim como a gente consegue perceber os Olímpicos. Né? Eu que agradeço. Agradeço mais uma vez e a gente encerra essa edição do Utilidade Pública de hoje com essa mensagem, a necessidade da inclusão de uma forma geral da pessoa com deficiência. A gente se despede com mais um vídeo, o vídeo dos guerreiros paralímpicos. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na sua TV PNP a partir das 13h30. Eu espero você. Este é o meu espaço.
Cada dia é uma nova batalha. Quero que as medalhas continuem no meu peito. Aqui é Brasil, o nosso território. Eu sou guerreira. Sou guerreiro. Eu sou atleta paralímpica. Eu sou atleta paralímpico.